Olá, tudo bem com você? Que bom que você está comigo de novo aqui no DoutorCast. Será um prazer a gente estar falando um pouco sobre saúde. Hoje no DoutorCast eu tenho o prazer de apresentar uma grande amiga, a doutora Érica Veloso Ribeiro Montalvão. Ela é ginecologista e obstetra em São José dos Campos. Eu tenho muito prazer disso porque você participou do parto dos meus 3 filhos. Que legal. Obrigada pelo convite, agradeço estar aqui e espero acrescentar a nossa conversa. Érica, deixa eu perguntar uma coisa para você. Conta primeiro um pouquinho sobre a sua vida, né? Você, assim como eu, tem 3 filhos, né? E eu acho que ter 3 filhos é igual romper a barreira do som, porque se a gente vai viajar, sempre tem lugar para 4, nunca tem lugar para 5. Conta aí, essa vida de mãe, ginecologista, obstetra, 3 filhos, como que é essa rotina? Na verdade, eu tenho 3 filhos, o mais velho e os gêmeos. Eu tenho gêmeos, na verdade, né? Meu Deus. De 8 anos. Não é fácil essa logística, essa dinâmica de mãe, médica, esposa, né? Depois da plantão, faz parte e além disso, ginecologia e obstetrícia, eu acredito que é uma especialidade, às vezes, muito difícil, em virtude que não tem horário para fazer parto, né? Então, seja dia, noite, não tem festa de aniversário, reunião de família que dê para cumprir exatamente sendo você ginecologista ou obstetra. Não dá. Minha família já sabe, já entende isso, já sabe disso. Não curtem muito às vezes, mas eles entendem. Já tem uns pequenininhos querendo fazer a mesma especialidade. Eu queria também, eu acho que uma parte da nossa conversa hoje tem a ver muito com a situação que nós estamos vivendo, né? Sim. Existe uma preocupação da população em relação à Covid, da situação atual. Isso não é diferente quando a gente fala de ginecologia e obstetrícia, principalmente. Porque as gestantes têm muitas dúvidas sobre vacinas, sobre como é que eu devo me portar, gestante tem maior risco ou não. Então, eu acho que vale a pena um bate-papo sobre esse assunto, ver qual é a sua experiência em condução gestação durante essa época de pandemia. Isso pode acrescentar bastante para você que é gestante, para você que procura atendimento em ginecologia e obstetrícia. Então, vamos lá. Eu vou te apertar, não tem jeito. Maria, vamos lá. Olha, dê dinheiro, mas não dê intimidade. A gente brinca assim, mas é verdade. Já era. Eu conheço vocês há tanto tempo e assim, eu acho que não vai ter problema eu dar uma apertada e fazer perguntas importantes. Bom, você notou um pouco diferença na atualidade entre a pandemia? Tem mais nascimento, porque todo mundo dentro de casa, né? Parece que aumentou a quantidade de gestações. E fala para mim sobre se isso mudou um pouco na rotina na época da pandemia e fora da pandemia. Você notou alguma diferença ou não? A gente notou no começo da pandemia. Na verdade, aumentou o número de diagnósticos de gestação, né? Aí depois deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Então, no começo, começou a ter mais diagnóstico de gestação. Todo mundo em casa, né, sem querer assistir TV, e daí começou a acontecer, então, as gestações começaram a aparecer. Mas isso repercutiu bastante, então, talvez mais no final do ano. Isso. Novembro, dezembro. Como é que foi isso? Na verdade, assim, o aumento... A gente, como obstetra, tem uma média de diagnósticos de gestação frequente, né? Cada médico tem o seu. Mas a gente percebeu que no início da pandemia aumentou bastante, porque estava em casa e aumentava mais a facilidade e o tempo, né, de se fazer filhos. E aí depois nasceram, em dezembro, mais ou menos novembro, dezembro, nasceram essas crianças, janeiro, e agora deu uma acalmada, né? Nasceu o Covidson, o Coronavidson, né? Começaram a colocar nomes estranhos nos filhos aí.
brincadeiras à parte, né? O Covid acabou mudando muito a realidade da nossa vida. Sim. E também os medos das gestantes e dos pais também. Como é que eu faço? A gestante tem maior risco em virtude da contaminação, da possível contaminação com Covid? Elas podem desenvolver quadros mais graves em virtude do aumento do abdômen? Na verdade, assim, considerando o Covid, sim, só o Covid, o risco é igual para toda mulher, tá? Gestante ou não. A gente sabe que na gestação tem algumas alterações fisiológicas, orgânicas, que pioram, que podem favorecer, complicar o quadro quando se pega o Covid, né? A distensão abdominal, sim, para dificuldade respiratória, sim, é mecânico isso, né? É físico. Mas se ela tiver alguma outra alteração associada, diabetes, hipertensão e a gestação em si, aumenta a coagulação sanguínea. Então, isso também são algumas coisas que estão sendo estudadas, né? Exatamente. E assim, tem outras alterações que não só físicas, relacionadas à presença desse novo status, dessa nova ordem, que é pela presença do Covid no mundo. Uma delas, e que é inerente também à gestação, é o status de ansiedade. Como é que você sentiu isso no consultório, de maneira mais prática? Houve um aumento da ansiedade das pacientes em virtude disso, buscando informações sobre o risco de Covid, sobre a necessidade de se manter totalmente isoladas durante a gestação? Conta um pouquinho sobre isso. Elas têm muitas dúvidas em relação aos cuidados, né? Eu tento mostrar para elas que precisa, independente de vacina ou não, precisa manter isolada, evitar aglomeração, usar máscara, se puder não sair, melhor, né? Se tiver alguma pessoa que possa fazer as coisas da rua por ela, mas geralmente é mãe, tem filho em casa, o marido está em home office, então às vezes ela tem que sair. É verdade. E existe um grande tabu entre, e aí, devo ou não sair? Existe muita discussão sobre o fato de precisamos ficar todos reclusos dentro de casa. E a gente tem falado, né? Eu que não sou da área de obstetrícia, né? Eu só entendo da parte de fazer filho, tanto que fiz 3. Mas de parto, essas coisas, eu não entendo muito, não. Mas a gente fala que, indiferentemente se é gestante, hipertenso, se é obeso, se é magro, se tem doença, as pessoas precisam privar por manter um isolamento social e não necessariamente fechamento de todas as situações. Fecha comércio, fecha tudo. A gente tem falado, mantenha um certo afastamento. Mantenha a utilização adequada de máscaras, né? De máscara, de preferência a melhor possível. E quando eu falo sobre máscara, tecido é boa, ajuda, mas não é melhor do que uma cirúrgica e não é melhor, consequentemente, de uma N95 que, se bem acoplada no rosto, vai poder dar proteção. Se tiver necessidade de sair, pode sair, contanto que use as medidas, certo? Certo, com cuidado. Eu também falo para que, assim, não vai ficar presa, não tem jeito. Isso também é sanidade. Aumenta a ansiedade de todas essas pacientes. As pacientes que ficam mais presas têm mais sintomas orgânicos, oriundos de fatores emocionais, né? Podem desencadear até trabalho de parto prematuro por conta do estresse. A gente sabe disso, né? E eu também digo que os sonhos de muitas gestações, de ter uma gestação acompanhado por todos os familiares, isso, infelizmente, a nova realidade aumentou a ansiedade também por causa disso. Como é que eu faço? Posso ter contato com meus familiares durante a minha gestação? E é um risco, nós temos que dizer. E eu falava para todo mundo, Érica, que é o seguinte: o maior culpado pela disseminação do Covid é o cunhado. Sabe por quê? Porque eu chegava na consulta médica e durante a consulta eu pegava e falava, e aí, mas você pegou de quem? É que a gente fez uma reuniãozinha de família e daí veio o meu cunhado tava com o nariz escorrendo e isso não era nenhuma nem duas vezes. Então a minha conclusão era que o cunhado é o grande causador da disseminação do Covid. Eu brinco um pouco, mas eu tô falando, olha, se você se você baixar a guarda e deixar de fazer as suas medidas adequadas no momento certo, como
em reuniões com familiares que estão tendo com outros contatos e daí chega com, principalmente já com sintoma respiratório e não quer perder o churrasco, é ou não é, Érica? Não quer perder. Não quer perder o parto. Não quer. Você lembra da história. Então, acontece isso, não quer perder o parto, entra numa sala de parto, por exemplo, com sintoma respiratório gripal. Isso é muito arriscado para a gestante e para o bebê? Sim, com certeza. Né? A gente ainda não tem um parâmetro específico de evolução na gestação do Covid, porque o corpo dela responde diferente. O bebê, né? Isso tudo está sendo novo também para a gente. Uma das coisas que acontece, inclusive, na gestação, pelo que eu entendo, com o aumento da distensão abdominal, tem uma restrição do parênquima pulmonar. Sim. Então, naturalmente, se ele estiver inflamado pela Covid, ela pode evoluir de maneira mais inadequada. Sim. E o que eu costumo dizer, essa história que você falou que a culpa é do cunhado, eu tenho uma história no consultório. Eu tenho 3 cunhados, eles vão ficar extremamente bravos comigo se eles ouvirem tudo isso. Mas eu tenho uma história no consultório, eu digo, a gente geralmente pega quando a gente baixa a guarda. E a gente baixa a guarda com os familiares, com os amigos, mesmo que seja um casal de amigos em casa, né? Exatamente. Nesse momento que a gente tem falado, cuidado com momentos de segurança. Sim. Porque é nesse momento que você tira a máscara, deixa de usar o álcool e daí submete não só você, mas todos ao risco, certo? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre o risco de contaminação no parto, né? Então, hoje os hospitais têm muitos protocolos para a realização tanto de cirurgia quanto de parto. O risco, é observado um risco muito aumentado de contaminação durante a realização do parto? Olha, é muito difícil, porque a gente segue um protocolo específico, né? Isso vale para qualquer cirurgia ou parto, não importa, né? As chances são pequenas, mínimas. Vamos falar que não existe, a gente não pode falar, né? Mas a possibilidade de contaminação no parto ou durante a internação, na minha história, eu não tenho para contar. E ainda eu tenho que levantar mais uma questão, né? A gente nota que a vacina, a princípio, ela, mesmo sem trabalhos tão concisos dos casos atuais de vacinados, a gente nota que os servidores da área da saúde têm cada vez pegado menos Covid. E isso faz com que a gente crie uma barreira dentro do hospital. Então, o hospital que antes era muito arriscado estar, a gente fala, poxa, existe segurança. Os funcionários não estão contaminando os pacientes, porque eles estão vacinados. Outro exemplo disso, Érica, é que eu trabalho numa UTI Covid. Eu não tenho pacientes com mais hoje, né? E daí eu tenho que dizer, hoje é dia 14 de maio. Então, hoje eu não tenho pacientes na UTI que trabalho com mais de 60 anos, ou seja, eu só tenho jovens. Isso quer dizer, provavelmente, que a vacina está protegendo o idoso e a vacina ainda não foi feita nos mais jovens, esses ainda estão se contaminando. É aí que a gente tem que ficar de olho mesmo. Então, agora fala um pouquinho para mim sobre afastamento, né, o isolamento social e a necessidade do pré-natal, porque foi feito, como é que você fazia os pré-natais? Eram consultas presenciais? Tinham consultas à distância? Como é que ginecologista faz consulta à distância? Não tem jeito. Ginecologista, consulta à distância não existe, a não ser um resultado de exame da paciente na perimenopausa e olha lá. Então, tá igual eu, cirurgião, como é que eu vou fazer consulta à distância? Pera aí, deve estar com apendicite aí, do outro lado do telefone. Na verdade, eu não parei na pandemia de jeito nenhum. Eu parei os primeiros 10 dias para organizar como ia ser a dinâmica de atendimento do consultório e não parei mais. Gestante tem que ir. Serviço essencial, né? Serviço essencial não dá para parar. Então, isso acabou determinando a continuidade das consultas. Mas as pacientes deixaram de vir no pré-natal por medo de contaminação? Algumas pouco informadas ficaram com medo, sim, a verdade é essa. Mas à medida que a gente foi falando, a mídia foi falando que elas precisavam e as portas estavam abertas para elas, independente de ela conseguir chegar até a gente ou não, elas começaram a voltar ao normal. Onde eu atendo, elas vieram normalmente, elas saíam já com a consulta agendada e eu falei, venha no seu dia de consulta, por favor. Exatamente. E conta pra mim uma coisa, você teve algum caso de paciente gestante que precisou ser acompanhada, contaminada por Covid? Tive.
tive bem no começo, acho que foi em abril, não, foi em julho. Mas evoluiu super bem, ela estava no 2º trimestre, a gente não sabia nada de Covid de gestação, então assim, isso também gera um desconforto, porque você não sabe para onde olhar exatamente, né, mas a gente manteve o controle dela, ficou só os 14 dias afastadas do consultório e a gente conversou com frequência via WhatsApp. Precisa usar a tecnologia Pra às ela vezes para acalmar. um pouco, para conversar, mas ela, graças a Deus, evoluiu bem, nasceu em novembro. Exatamente, bom, lá, tô falando, né? Então, sempre novembro, dezembro ali foi o começo. O pessoal tava aberto a novas experiências. E ela pegou do marido. E o único caso mais grave que eu peguei de gestante, e nem era de gestante, é de puérpera, ou seja, de pós-parto. Eu acho que você também acompanhou lá no hospital onde a gente trabalha, de uma gestante que pegou no 9º mês, né? Eu acho que de uma reuniãozinha de família que era para falar, olha, tá quase na hora do parto, reuniu a família e daí uma das pessoas que participou estava contaminada, contaminou várias pessoas da família. A gestante veio para o parto contaminada, com 5 dias ela estava bastante dispneica, 5 dias de pós-parto, e a gente precisou interná-la na UTI. Ficou assim por quase 2 semanas até ela conseguir ter alta, teve alguns problemas que a princípio foram sendo resolvidos, mas foi uma situação muito dramática, porque a gente não tinha gestantes internadas, ainda mais com a contaminação tão próxima da hora do parto. Então foi uma situação bem difícil. Você acompanhou esse caso também, né? Acompanhei um pouco distante, mas tem um fator que eu olho para todas as minhas pacientes, quem me conhece sabe que eu sou bem assim, momento do parto, a gente pensa só em coisas saudáveis, né? Não acredita que a gente vai ter algum desfecho diferente, sim, né? Ruim ou difícil, né? E às vezes baixa a guarda e deixa total, né? Total. Então, e quantas gestantes, né? A gente não tá na época do Covid, mas eu tenho que relembrar, né? A minha esposa, né? A Regina, que é sua amiga, sua fã, ela nasceu com 6 meses. Nasceu com 6 meses. E a mãe dela era transplantada renal e com 6 meses ela foi bater perna lá no centro de São Paulo para comprar roupinha de bebê e aquela coisa. E o que aconteceu? Ela nasceu com 6 meses de idade. Então, tá lá. Viva, e eu tô casado com ela, temos 3 filhos, mas olha a trabalheira que ela deve ter dado, né? Tudo por quê? Porque na hora de manter um certo cuidado, vamos pra rua, vamos comprar roupa de bebê. Então essa ansiedade da gestante é uma coisa que precisa ser falada. Olha, talvez seja a hora de baixar um pouco essa ansiedade e fazer coisas mais seguras. Está sendo cada vez mais difícil, já era assim, manter esse equilíbrio emocional no consultório e orientação das pacientes, para que elas façam o que a gente oriente. Então, mas cada vez mais todo mundo com mídia social, buscando informação, às vezes fala, eu já sei de tudo, eu vou fazer o meu segmento aqui. E um dos grandes problemas é deixar de fazer o seu tratamento. Então, por exemplo, gestantes que são hipertensas acabam, por causa da Covid, deixando de passar em consultas com o cardiologista, fazendo acompanhamento, deixam de fazer o seu tratamento de base e aumentam o risco durante a gestação, se tornam gestantes de alto risco. Você tem muitas pacientes com gestação de alto risco? Não tenho muitas. Mas as que tem, a gente pega na orelha, eu vejo de 15 dias, e se não vem, eu ligo. Bem, você tem que vir em consulta, porque eu quero saber como é que você tá, para não complicar. Ao invés de 3 filhos, deve ter o quê? Uns 300 filhos, né? Porque tem que pegar no pé de todo mundo para estar lá, marcar consulta, marcação cerrada, medicação, para não complicar. Porque, olha, um parto tranquilo, um parto bem acompanhado, com os exames feitos, com controle de pressão, com todos os seus exames pré-natais feitos, dá segurança, inclusive, para o exercício do seu trabalho, não é isso? Sim, com certeza. O único que passa mal, às vezes, é o pai, né? Uma vez, que eu tava lá num parto... Eu acho que eu tava nesse parto. É verdade. O pai estava assistindo o parto, branco, pálido,
eu achei que o cara ia desmaiar. Eu entrei para falar com o anestesista na sala, vocês estavam fazendo parto. Quando eu entro lá, daqui a pouco começa assim, olha, já vai nascer, vai nascer. E eu olho aquele rapaz sentado na cadeira, branco, pálido e suando e pingando. E com a câmera na mão e não mexi uma palha para tirar as fotos do parto. O que aconteceu? Salvei, não, quase desmaiou. Eu tive que roubar a câmera dele, bati todas as fotos do parto. E daí no final eu salvei as fotos de parto, porque senão aí a cabeças iam rolar ali, né? Às vezes a gente lembra os pais, tira a foto, senão você vai levar. Vai levar, exatamente. Bom, vamos lá. Como visitas ao bebê, na hora que nasce, conta pra mim, vai ter um tanto de gente querendo visitar. Fala pra mim sobre o seu posicionamento nessa fase de Covid e aquele tanto de gente querendo visitar bebê. Não, no pré-natal eu já aviso, visitas 0. Responsabilidade com a vida do bebê e da mãe. Eu tenho uma prima que engravidou, demorou para engravidar, é médica em São Paulo, engravidou agora na pandemia. A gente não a viu grávida, ela deu à luz, a gente não viu o bebê. Então, na verdade, eu peço para todo mundo, não tem visita. Gente, não dá para expor uma criança que está desenvolvendo imunidade. A gente está conhecendo a manifestação dessa doença no bebê e na mãe, no pós-parto, imunidade é baixa, né? Fala um pouquinho para mim sobre a amamentação, porque olha, eu lembro que no começo da pandemia, né, sabendo que a imunidade do bebê está muito ligado com a amamentação, o que a gente não, às vezes, se a mãe está positiva, provavelmente a criança também já estará. E daí muitas mães ficam com medo da amamentação nesse momento, mas a gente tem que lembrar que a imunidade vem pelo leite materno nessa fase. Então, conta um pouquinho. A gente orienta para os pacientes se esforçarem, que judiação, pedir para se esforçar, né? Mãe já esforça por natureza, né? É verdade. Mas a amamentação, porque pela importância da imunidade nesses bebês, eles precisam dessa defesa. Usar máscara para amamentar é importante, independente. Lavar as mãos, botar o álcool na mão, mas de preferência lavar as mãos. E o cuidado com o seio? Alguma orientação? Não, na verdade, a higiene normal que toda mulher gestante a gente já orienta a fazer, a higiene da mama normal, a limpeza entre as mamadas, mas na verdade, assim, a gente foca que ela não deixe de amamentar. Nesse momento é o mais importante. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Porque a gente está falando muito de gestante, mas é importante a gente também falar sobre a área ginecológica. E assim, você gosta mais da ginecologia do que da obstetrícia? Conta aí, o que você gosta mais, de ginecologia, obstetrícia ou as duas? Eu gosto da mulher, em todas as fases. Você gosta do cuidado dela no começo, meio e fim. Eu gosto de ver ela participar da evolução da saúde dela. E daí você fala sobre evolução, mas assim, se não cuidar é involução, porque muitas reclamam da menopausa. Menopausa é muito difícil e agora na pandemia isso dificultou? Na verdade, assim, eu acho que os sintomas aumentaram, os sintomas pioraram pela questão emocional. Porque a menopausa é a mesma menopausa de antes. Os sintomas delas pioraram por questão emocional. E vou falar assim, voltou todo mundo para dentro de casa, ela tem que cozinhar para todo mundo, home office, o marido de bermuda, chinelão, trabalhando. Tem que bater num cara desse, né? Então, assim, mais ou menos, eu tenho que lidar com isso no consultório. Você sabe, né? Que lá em casa, assim, eu levo chicotado se eu não for cozinhar lá para as crianças, né? Então, a Regina é quem manda, né? Então, lá vou eu para cozinha, para lavar prato, né? Não é fácil não, essa vida de homem submisso e tal, não dá não. E a questão hormonal, a deficiência e a diminuição, né, do hormônio desse período já causam alterações emocionais. A gente vem notando na geriatria que a pandemia teve um embate muito grande no idoso, até porque quando a gente fala sobre mortalidade, Érica, a mortalidade no jovem, no começo falavam sobre 4%, 5%, depois a gente notou que, por exemplo, a gente está em São José dos Campos, a nossa mortalidade é baixa, aí girou entre 2%, depois caiu para 1%, mas para o idoso começou dizendo que a mortalidade era 15%. O que passa na cabeça do idoso
que você fala, olha, de cada 6 que pegarem Covid na sua idade, 1 irá morrer. Então, para ele, uma extrema ansiedade, um medo de se expor, de ter contato com a família, de ir no mercado ou até de comprar o básico para o seu sustento. Isso alterou a vida da mulher e que agora está fragilizada por causa da menopausa. Na verdade, elas vêm com todas essas questões, né? Primeiro porque elas estão, além de cuidar delas, tem que cuidar dos parentes que precisam dessa ajuda, são os idosos, né? E eles se deprimem muito fácil, porque eles já sabem, eu vou pegar primeiro que todo mundo e eu ainda tenho que ficar preso. A maioria vem com essa reclamação, né? E no começo da pandemia, ou lá em meados de 2020, eu tive a participação de 4 psicólogas que, juntamente comigo, escrevemos uma cartilha de cuidado aos idosos. E daí, com várias ações, 21 ações, na verdade, que você poderia realizar para diminuir a ansiedade. Dentre elas, as ligações, a gente estimulando que você fizesse ligações para o idoso para diminuir a ansiedade, que você pudesse ajudar com tarefas específicas, fazendo ele gastar tempo e não pensar exatamente no problema, e várias outras ações que precisavam ser cumpridas durante 21 dias. Foi uma cartilha super legal, distribuída na cidade inteira e que ajudou muitos idosos a passarem por isso. Mas eu entendo que para a mulher isso tem um peso maior. Talvez pela responsabilidade que o homem às vezes aposenta e por causa da maneira como é tratado, ele acaba... a mulher sempre, se ela é do lar, ela mantém assume tudo e ela conduz toda a casa até o resto da vida. Imagina a responsabilidade e o medo do contato com o Covid, e isso para uma senhora que é idosa, que já tem algumas debilidades, principalmente relacionadas à menopausa. Isso é muito sério. Bom, fala um pouquinho para mim agora, assim, essas mulheres menopausadas, o que elas devem... tem as alterações hormonais presentes no quadro dela. Elas podem ajudar a piorar esse quadro de ansiedade? E vale a pena pensar em reposição hormonal em alguns casos? Esse ponto é importante. Eu li um artigo esses dias, é único, não tinha mais, mas foi muito importante, que o hormônio feminino, o estrogênio e o anticoncepcional protege contra a Covid. É mesmo? E até eu tentei ver se achava mais alguma coisa aqui, porque eu pudesse ter algum embasamento melhor, mas se já tem estudos nesse sentido, para a gente levantar um alerta. Existem alguns trabalhos também falando sobre o maior risco na população de homens, né? E isso também muito ligado à testosterona. Então, além disso, a mulher, durante a sua fase produtiva, né, ou hormonalmente ativa, os hormônios femininos protegem de outros problemas, como problemas cardiológicos. Tanto é que a mulher menopausada, os trabalhos na área de cardiologia mostram que as mulheres começam a ter o mesmo risco de infarto que elas têm, que o homem tem. Sim. Então, o hormônio feminino é um protetor. Protege de depressão, protege contra doenças cardíacas, ósseas, melhora a relação casal. Então, a gente sabe que ali tem uma série de alterações que a gente consegue com a reposição hormonal. E hoje é individualizada. A gente consegue fazer individualizada. Antigamente era dada uma dose muito alta de hormônios e isso tinha uma repercussão muito grande, né? Quando a gente fala disso, fala inclusive de problemas tromboembólicos, né? Sim. E agora não, você tem que microdosagens. Isso, daí, e com isso diminui a quantidade de riscos e de efeitos colaterais, é isso? Sim, e elas são orientadas que não adianta só repor hormônio. Ela tem uma série de outras coisas que ela precisa fazer. Atividade física, seja qual for, qual ela achar que é mais, que cabe, né, no mundo dela. A alimentação, né, bem orientada e por ela mesma, mas regrada. Sono. Relação sexual, eu indico no consultório sim, porque isso melhora muito e diminui depressão.
e a reposição hormonal. E a atividade física também, porque isso pode também, inclusive, aumentar os seus níveis hormonais, né? Uma alimentação também muito rica em gorduras, ganho de peso, tudo isso pode alterar o funcionamento hormonal, inclusive, das pacientes no futuro. A gente sabe que a gordura produz estrogênio, né? Sim. Então, quem tem um pouco mais de gordura tem menos sintomas, mas em compensação tem outros problemas agravantes da gordura, né? Entendo. Então é importante a gente pensar num ponto de equilíbrio, né? Sim. Tá bom. Eu queria que você terminasse, talvez, reportando um pouco sobre saúde para a mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre orientações para se você pensa em engravidar, né? E orientações para a mulher em geral nessa fase que nós estamos vivendo essa Covid-19. Eu tenho recebido bastante paciente com essa queixa, com essa dúvida, né, de o que ela pode fazer para se preparar para engravidar. A primeira coisa que eu tento mostrar para elas, como está a saúde delas hoje, para a gente montar uma meta, uma linha de conduta para que ela engravide. O ideal, a gente sabe disso, que está se pedindo que não se engravide nesse momento, não é proibindo, é só aconselhando, até a gente poder determinar melhor as condutas na gestação, né, e pós-parto, mas ela não é impedida de engravidar, mas orientar para ela ter atividade física regular, alimentação regular, emagrecer, entrar com as vitaminas necessárias e acompanhar de perto. Antigamente, acho que as pacientes geralmente vai uma vez por ano, né, na rotina, no consultório. A gente tem pedido para vir com mais frequência para quem quer engravidar, para poder acompanhar de perto. E aí ela dá uma resposta melhor. Entendo. Uma das coisas que eu sempre oriento tem que iniciar, às vezes, até para melhoria do bebê, para não evoluir, inclusive com malformações, como o ácido fólico, precisa ser introduzido para quem quer engravidar, não, uns 3 meses antes, é isso? Ideal 3 meses antes. Continua sendo esse tipo de orientação. Então, é necessário orientação específica e da mesma forma na condução dos problemas ginecológicos, porque e aí, eu paro de fazer mamografia, deixo de ir nas consultas médicas, as doenças continuam seguindo o curso e elas precisam ser avaliadas e conduzidas. Deixar ou procrastinar o atendimento em virtude do medo da Covid pode ser talvez um tiro no pé. Sim, e muitas pacientes estão em idade avançada. Elas estão correndo contra o tempo para uma gravidez, né? E tem esse tempo de gestação que ela... Essa provavelmente você vai falar, olha, esquece tudo, as minhas orientações e parte pro fight, não é isso? Não vou mentir que eu mando. É verdade, olha, Érica, assim, essa conversa ia durar mais, porque tem muita coisa para bater papo, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro momento, mas eu quero dizer para você que é um prazer imenso estar recebendo você, falando e trazendo um pouco da sua experiência para reduzir um pouco a ansiedade e medo dessas mulheres que precisam receber cuidado tanto na gestação quanto em toda a sua vida, quando a gente fala de saúde especificamente da mulher. Mas a gente pode deixar essa vontadinha, esse gostinho de quero mais para um segundo momento, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você e a gente se vê talvez no próximo DoutorCast. Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau, gente. Um abraço.